Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Eu sou o Felipe Rocha, criador aqui do canal Cripto Explosiva, e nesse vídeo especificamente você está pegando um dos recortes das nossas lives que acontecem sempre de segunda a sexta, às 8 horas da manhã e às 8 horas da noite. Fica então o nosso convite para que você possa participar das nossas transmissões. É claro que antes de trazer todo esse conteúdo para você, eu vou pedir para que você deixe o like nesse vídeo e se inscreva no nosso canal. Isso vai nos ajudar demais a continuar crescendo aqui dentro do YouTube. Por isso, deixa o like, se inscreve no nosso canal, inclusive manda o seu comentário aí com alguma sugestão de tema para que a gente possa também trazer aqui dentro do Cripto Explosiva. E claro, se você quiser conhecer muito mais sobre o mercado das criptomoedas, fica o nosso convite para que você possa conhecer o nosso Projeto Ouro. Dentro do Projeto Ouro você vai ter acesso a mentorias exclusivas toda semana, além de acesso à minha carteira de longo prazo, operações de swing trade, sinais de mercados futuros e uma plataforma com conteúdo exclusivo somente para os assinantes. E nessa plataforma você vai ter acesso a conteúdos para quem está iniciando no mercado das criptomoedas e até para quem quer se aperfeiçoar, como aprender análises gráficas, análises fundamentalistas, operações em mercados futuros ou até mesmo renda passiva com criptomoedas. Tudo isso a partir de R$ 67 por mês. Vale dizer que você tem 7 dias de garantia para experimentar nosso Projeto Ouro. O link está aqui na descrição. Agora vamos para o conteúdo desse vídeo. Análise do Bitcoin para hoje, dia 22 de junho, né? Hoje, quarta-feira. Gente, vamos para algumas perspectivas aí importantes, tá? Sobre o Bitcoin. Mas vamos começar fazendo uma análise aí pelo viés mensal e uma coisa que é basicamente fundamental para o fechamento aí do mês de junho. Por histórico, a gente tem normalmente no mês de junho sendo aí, normalmente, o pior mês do ano para o mundo cripto. E esse mês especificamente aí parece que foi o pior mês da década para o Bitcoin. Mas a gente vai trazer aqui algumas perspectivas importantes para que a gente possa analisar junto com vocês aí sobre o Bitcoin, tá? Principalmente considerando agora o viés mensal, falta aí pouco mais de uma semana para a gente fechar o mês de junho e vamos entender algumas perspectivas importantes. Primeira coisa que a gente precisa analisar aqui no cenário do BTC é o seguinte, tá? Olha só essa região de resistência macro que o BTC está batendo no mensal. Tivemos só nesse mês uma desvalorização de aproximadamente 35%. Só que a gente está batendo em uma região de resistência muito importante, quase que mantendo aí basicamente o preço sempre acima aí dos 19.850 dólares. Para ser mais preciso aí, 19.700 dólares, acima dessa região dos 19.700 dólares, seria ali uma região muito importante para a defesa aí do preço do BTC. Então, entre essa região de 19.500 a 19.800, o ideal era que a gente tivesse um fechamento do mensal até esses valores. Abaixo disso, o cenário pode ficar perigoso para o BTC em termos de desvalorização. Lembrando que desde o topo histórico do Bitcoin, a gente já chegou aí a uma desvalorização de, em média, tá? 70%, apesar que fomos buscar um pouquinho mais de fundo já, inclusive há alguns dias atrás. Pelo viés semanal, um fator que é importante a gente considerar, essa grade de expansão logarítmica que a gente já tem trazido aqui há alguns dias para vocês, ela vai ser muito importante aí para uma predefinição de possível fundo, né? Gente, não dá para dizer qual vai ser efetivamente o fundo do Bitcoin, mas de uma maneira geral, esse suporte nos 19 mil dólares, acima dos 19.500 dólares, tem sido muito importante para segurar o preço do Bitcoin. A gente não tem conseguido superar essa região e se manter abaixo dela. Normalmente a gente toca e volta, né? Como aconteceu aí durante o final de semana, que a gente chega ali próximo dos 17.500 dólares e acaba retornando muito rápido, né? A mínima aí da semana passada foi de 17.592 dólares. Por dados históricos, pessoal, tá? Por dados históricos, um fator que é importante demais a gente considerar é que basicamente a última vez que a gente fez um toque aí nessa região, dessa curva logarítmica, dessa última grade logarítmica, foi ali em abril, né, de 2020, antes, né, da crise, ou na verdade, perdão, no começo da crise pandêmica, e antes disso, nós não temos aí
uma região onde a gente faz um mergulho mais, digamos que grave, né? E por histórico, não fomos ainda abaixo, tá? Dessa curva logarítmica. Olha só, desde dados de 2015, o Bitcoin não vai nessa curva logarítmica, abaixo dessa última camada. E aí a última vez que a gente foi aqui, basicamente, antes do Corona Crash, né? Ou no começo do Corona Crash, né? No começo ali da quebra dos mercados por conta da Covid-19. E nós temos agora um movimento onde nos aproximamos bastante aí dessa região. Então, provavelmente, a gente talvez tenha decretado um fundo macro para o Bitcoin. Esse fundo está efetivamente decretado? Ainda não, né? Vale aí realmente aguardar a perspectiva, mais uma vez, vale aí aguardar a perspectiva do fechamento do BTC no viés mensal, para que a gente possa entender se efetivamente começaremos uma região de capitulação, tá, no preço do Bitcoin, né? E acredito que essa região de capitulação pode acontecer entre os 29 mil a basicamente acima dos 20 mil dólares, oscilando aqui basicamente dentro desse canal por um determinado período de tempo relativamente extenso. Olhando aí pelo viés diário do próprio BTC, algumas considerações são bem importantes que a gente precisa levar, tá? Primeira coisa, estamos obviamente em um período de lateralização do preço do Bitcoin, basicamente há uma semana. Essa lateralização compreende aí um canal que vai de um topo de aproximadamente 22.500 dólares e chega a uma região de fundo de aproximadamente 19.800 dólares. Desde então estamos nos mantendo aí dentro dessa região com pequenas oscilações. Tivemos aqui basicamente 2 dias em uma correlação quase que igual, mas de uma maneira geral estamos oscilando, né, muito mais em um canal de pouca expressividade. E quando a gente olha para o Bitcoin, aí principalmente na questão do volume, estamos com um movimento de BTC relativamente fraco, ou seja, em termos de volume, nada nos indica por enquanto que teremos uma pressão por compra ou até mesmo uma pressão por venda forte no BTC no cenário de curto prazo. Tudo isso aqui é importante para você fazer algumas considerações sobre a questão de definição de fundo. Mas uma coisa que acendeu o meu alerta foram as movimentações que a gente teve aí basicamente dessa terça para quarta-feira, né? Na verdade, desde a segunda-feira, alguns movimentos em cima do Bitcoin me deixam realmente um tanto quanto preocupados, né? Não preocupado, mas enfim, são fatos. Uma coisa é a movimentação, o número de entrada, de movimento aí, de baleia, transferindo o BTC para dentro de corretoras. Esse número cresceu muito basicamente aí nessa última semana e esse crescimento tão alto aí nos acende realmente um fator de que, pô, será que agora vem despejo aí em cima do Bitcoin dentro do mercado? E aí, baleias procuram reduzir a exposição no Bitcoin. Para os maiores holders de Bitcoin, entretanto, os sinais de mudança já eram visíveis nos dados de cadeia. De acordo com os dados da empresa, né, de análise on-chain, a Glassnode, entre 20 e 21 de junho, as baleias de Bitcoin depositaram cerca de 50 mil Bitcoins dentro das corretoras. Isso seguiu 58 mil Bitcoins em entradas em um único dia, do dia 13 de junho. Os fluxos gerais de carteiras de baleias permaneceram elevados em uma base intradiária, embora não correspondam aos níveis observados durante algumas liquidações anteriores. Em 9 de maio, por exemplo, o mesmo grupo enviou mais de 80 mil bitcoins para trocar por contas, com o maior volume desde março de 2020. Ou seja, resumindo, no dia 13, quando a gente tem aquele despejo maior do mercado, a gente teve uma entrada muito grande, um volume muito grande de Bitcoin dentro das corretoras, porém, a gente teve, junto com isso, um volume de venda gigantesco. A gente viu aí, basicamente, esses 2 últimos dias, uma entrada gigantesca aí de Bitcoins dentro das corretoras, mas esses movimentos com o Bitcoin não resultou em venda. É como se tivessem colocado dentro das corretoras, mas basicamente não foi concretizada nenhum tipo de ordem de venda de forma mais forte
né? Uma pressão vendedora em cima, mais forte em cima do Bitcoin. E aí, para a gente concretizar até a nossa análise aqui, vale lembrar aí uma coisa muito importante, tá? Que é isso aqui, ó. Detentores de longo prazo, capitulação à beira. Os dominós em queda do atual mercado de urso estão avançando para uma nova fase. Juntamente com os mineradores, os detentores de longo prazo estão começando a sentir pressão, forçando muitos deles a vender em ritmo acelerado. A oferta de titulares de longo prazo diminuiu para 178 mil bitcoins na última semana, equivalente a 1,31% das suas participações totais. Tá, Felipe? O que é que isso aqui quer dizer? Quer dizer basicamente que quem tem Bitcoin que está no prejuízo, basicamente está fazendo aí, está tendo uma pressão por venda relativamente forte. Uma outra coisa, né, é que devido, né, quando a gente olha para os dados on-chain, as dificuldades de mineração especificamente, se a gente olhar inclusive para a taxa de hash rate, que basicamente nos dá realmente ali a dificuldade de mineração, quando a gente olha para esses dados, o preço para se minerar um Bitcoin está em média aí dos 17 mil dólares, né, próximo inclusive do fundo que a gente chega a tocar. Então provavelmente os mineradores já entraram na fase de capitulação do Bitcoin e provavelmente o mercado caminha agora para essa fase de capitulação, tendo aí como fundo efetivamente essa região entre 17.500, 17 mil dólares e 19 mil. Acredito que a gente até vai dar alguns toques nessa região novamente, mas temos ali um cenário muito importante que é para considerar essa região de resistência acima dos 19.500 para próximo dos 20 mil dólares. Então, se você está esperando o Bitcoin abaixo dos 15 mil, abaixo dos 10 mil, nos 8 mil dólares, tenha muito cuidado, porque de uma maneira geral, tudo indica que estamos efetivamente iniciando nossa capitulação e nossa capitulação provavelmente terá como fundo macro essa região entre de 17 a basicamente 19 mil dólares e depois crescendo por etapas graduais, mas ainda pequenas, em cima do preço, se olharmos para a grade logarítmica. Nesse exato momento estamos apontando aí para quase 16.800 dólares como um fundo da última lower, né, da última camada, e por ser uma expansão logarítmica, ela também vai crescendo esse preço, e daqui a pouco esse preço deve estar chegando aí próximo dos 17.500 dólares. Então, na minha visão, eu acredito, tá, que... Caraca, se é na minha visão, eu acredito. Enfim, eu acredito particularmente que estamos aí numa região de fundo muito importante para o Bitcoin. Então, se você está aguardando por fundos maiores, cuidado, porque talvez você não consiga visitar essas regiões. E é por isso que, por eu não ter, né, uma previsão de futuro, se eu tivesse previsão de futuro, com certeza eu não estaria fazendo vídeo aqui para vocês. Eu estaria em algum lugar do mundo apenas curtindo, né? Mas como eu não trabalho com previsão de futuro, o que eu posso te dizer é que eu compro o Bitcoin particularmente toda a semana. Se cair mais, eu compro mais. Se não cair, eu compro do mesmo jeito. E é só o começo. Eu espero que a nossa explicação sobre o Bitcoin tenha ficado clara aí para vocês. Eu espero que você realmente tenha gostado desse conteúdo, e se você gostou, deixa o like nesse vídeo, vê se já está inscrito no canal e manda aí o seu comentário com a sua opinião ou até mesmo a sugestão de algum outro tema para a gente trazer aqui no canal. Inclusive aqui de lado está aparecendo agora a sugestão de um vídeo também para que você possa continuar assistindo o nosso conteúdo. Eu tenho certeza que esse conteúdo também pode ser muito interessante para você. Tamo junto, é só o começo e até o nosso próximo vídeo.